Oração da manhã com os Salmos 91, 35 e 23. Deus cuida hoje de você mesmo em silêncio. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, nosso refúgio e fortaleza, hoje nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Deus que cuida de nós mesmos em silêncio. Antes que o dia comece por completo, antes que enfrentemos compromissos e desafios, nós declaramos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente, como está escrito no Salmo 91. Tu és o nosso Deus, em quem confiamos. Pai amado, consagramos este dia a Ti, que a Tua presença nos envolva como escudo e fortaleza. Livra-nos do laço do passarinheiro, das armadilhas invisíveis, das palavras lançadas contra nós e de todo o mal que tenta se aproximar. Que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas que nada nos atinja, porque estamos guardados sob Tuas asas. Cobre-nos com Tua fidelidade, que é escudo e broquel. Senhor, conforme o Salmo 35, levanta-te em nossa defesa. Peleja contra aqueles que nos perseguem, visíveis ou invisíveis. Contende com tudo aquilo que tenta nos desanimar, nos acusar ou nos enfraquecer. Fecha a boca do inimigo, frustra planos ocultos e traz à luz a Tua justiça. Que toda emboscada preparada contra nós seja desfeita pelo Teu poder. Sê Tu o nosso advogado, o nosso defensor e a nossa vitória. Pai, assim como declara o Salmo 23, nós afirmamos nesta manhã: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Guia-nos por pastos verdejantes, conduz-nos a águas tranquilas e restaura a nossa alma. Mesmo que enfrentemos vales de sombra e desafios inesperados, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Que a Tua vara e o Teu cajado nos consolem, trazendo direção, correção e segurança. Espírito Santo, governa este dia, orienta nossas decisões, ilumina nossos pensamentos e guarda nossas palavras. Afasta de nós toda a ansiedade, todo o medo do que pode acontecer e toda a opressão que tenta roubar nossa paz logo pela manhã. Enche-nos de confiança, serenidade e fé viva. Que cada passo dado hoje esteja alinhado com a vontade do Pai. Abençoa nosso trabalho, nossas responsabilidades e nossos encontros. Dá-nos favor diante das pessoas, sabedoria para resolver problemas e força para cumprir nossas tarefas. Guarda nossa saúde, protege nossos familiares e estabelece paz dentro da nossa casa. Que haja harmonia no lar, entendimento nas conversas e amor nas atitudes. Senhor, que este canal continue sendo instrumento da Tua voz, levando proteção, consolo e direção a muitos. Que cada pessoa que ora agora experimente o Teu cuidado real e silencioso ao longo do dia. Declaramos que estamos debaixo da Tua proteção, sustentados pela Tua graça e guiados pelo Teu Espírito. E você que ainda não está inscrito neste canal de oração e ensino da Palavra de Deus, inscreva-se agora e faça parte desta corrente de fé. Ative as notificações e comece cada manhã conosco, buscando a presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe neste dia, te guarde de todo mal e faça resplandecer o seu rosto sobre você e sua família. Em nome de Jesus. Antes que seu dia comece de verdade, Deus já está agindo. Talvez você tenha acordado e antes mesmo de sair da cama, sua mente já começou a listar preocupações, compromissos acumulados, conversas difíceis, decisões que não podem mais ser adiadas. Seu corpo despertou, mas seu coração já estava acelerado. Existe algo específico esperando por você hoje que gera tensão? Um desafio profissional? Uma situação familiar delicada? Uma resposta que você teme receber? Muitas vezes o peso não está no que já aconteceu, mas no que pode acontecer. E é exatamente aqui que a palavra nos reposiciona. O Salmo 91 começa declarando:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Perceba a ordem espiritual. Não é primeiro resolver, depois descansar. É primeiro habitar, depois descansar. O descanso nasce da posição, não da circunstância. Habitar no esconderijo não é isolamento do mundo. É intimidade consciente com Deus antes da exposição às pressões do dia. É decidir que sua primeira referência não será o problema, mas a presença. Talvez você tenha acordado já pensando no que pode dar errado, mas o texto diz que a sombra do Onipotente. Sombra fala de proximidade, não há sombra sem presença direta. Isso significa que Deus não está distante. Ele está perto o suficiente para cobrir. E quando você entende isso, sua percepção muda. O Salmo 35 declara: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Isso é extraordinário. Existem batalhas invisíveis que você nem percebe. Conversas que acontecem sobre você. Decisões que envolvem seu nome. Ambientes onde sua reputação está sendo avaliada. E Deus se apresenta como aquele que assume sua causa. Talvez você esteja entrando hoje em um ambiente hostil. Talvez esteja enfrentando oposição silenciosa. Mas há um Deus que advoga por você antes mesmo que você abra a boca. E o Salmo 23 equilibra tudo isso com uma afirmação simples e profunda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Ele é pastor, então há direção, há provisão, há cuidado intencional. Jesus confirma essa verdade em João 10:11 ao declarar que é o bom pastor. Ele não apenas aponta o caminho, ele protege, conduz e entrega a própria vida. Existe um princípio racional aqui. A ansiedade nasce da sensação de que tudo depende exclusivamente de você. A fé reorganiza essa lógica. Ela reconhece responsabilidade, mas rejeita a autossuficiência absoluta. Êxodo 14:14 afirma: o Senhor pelejará por vós. Essa palavra foi dada quando o povo estava encurralado entre o mar e o exército inimigo. Humanamente, não havia saída estratégica. Mas Deus já estava preparando um caminho invisível. Talvez você não veja ainda como certas situações serão resolvidas. Talvez não tenha todas as respostas. Mas o fato de você não enxergar não significa que Deus não esteja operando. O Espírito Santo atua antes do seu primeiro compromisso do dia. Ele fortalece sua mente para decisões difíceis. Ele traz discernimento para escolhas complexas. Ele bloqueia armadilhas que você nunca perceberá. Ele ajusta seu interior para que você reaja com equilíbrio, onde antes reagiria com medo. Talvez você tenha pensado que precisava sentir paz para confiar, mas o caminho bíblico é o inverso. Você decide confiar, e então a paz começa a se estabelecer. Deus cuida antes que você perceba. Ele organiza circunstâncias enquanto você ainda está planejando. Ele protege enquanto você ainda está preocupado. Ele prepara respostas enquanto você ainda formula perguntas. No final deste vídeo, haverá uma oração profética poderosa, baseada nos Salmos 91, 35 e 23. Será um momento de cobertura consciente para este dia. Mas antes da oração, é necessário compreender essa verdade fundamental. Proteção não começa quando o perigo aparece. Proteção começa quando você escolhe habitar no esconderijo. Habitar no esconderijo do Altíssimo é uma decisão diária, não um evento ocasional. O Salmo 91 não diz que visita o esconderijo, diz que habita. Habitar envolve permanência, constância, escolha repetida. Talvez você já tenha orado em momentos de emergência. Já tenha buscado a Deus quando a pressão ficou insuportável. Mas o esconderijo não é apenas lugar de crise. É lugar de antecipação. É posicionamento antes da exposição. Existe um princípio racional profundo aqui. Quanto mais preparado você está antes do desafio, menor o impacto emocional quando ele chega. O esconderijo é preparação invisível.
Quando você começa o dia alinhado com Deus, sua mente não reage da mesma forma às tensões. Você não perde estabilidade com a primeira notícia negativa. Você não se desestrutura com a primeira crítica. O Salmo 91 continua dizendo que aquele que habita pode dizer: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba que há uma declaração pessoal. Não é apenas teoria, é convicção. Talvez você tenha começado o dia se sentindo vulnerável, mas ao escolher habitar, você troca vulnerabilidade por cobertura. Você não nega a existência de desafios. Você redefine sua posição diante deles. O Espírito Santo fortalece essa permanência. Ele lembra você ao longo do dia de que não saiu do esconderijo. Mesmo no trânsito, no trabalho, nas decisões, você continua sob sombra. Habitar é consciência contínua. É lembrar que Deus não é recurso emergencial. É fundamento constante, e quando essa posição está estabelecida, algo extraordinário acontece. A proteção deixa de ser apenas física, ela alcança o invisível. O Salmo 91 declara que Deus livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço é invisível até que prenda. A peste se espalha silenciosamente antes de ser percebida. Isso revela algo profundo sobre a natureza da proteção divina. Nem todo perigo se anuncia, nem toda ameaça é evidente. Existem armadilhas emocionais, decisões precipitadas, influências sutis, ambientes contaminados por palavras negativas. Muitas vezes, o maior risco não é o que você vê, mas o que você não percebe. Existe um princípio racional aqui. A mente humana reage melhor ao perigo visível. Quando algo é claro, você se prepara. Mas o que é invisível exige discernimento. E discernimento é obra do Espírito. Talvez você esteja preocupado com situações concretas, mas existam fatores ocultos que você nem considera. Conversas que acontecem longe de você. Processos que se desenvolvem em silêncio. Pessoas que interpretam suas ações sem você saber. O Salmo afirma que Deus livra dessas armadilhas ocultas. Isso significa que há intervenções que você nunca identificará. Caminhos que não deram certo, mas eram livramento. Convites que foram cancelados, mas eram proteção. Atrasos que pareciam frustração, mas eram cuidado. O Espírito Santo atua bloqueando influências destrutivas antes que elas se estabeleçam. Ele alerta interiormente. Ele gera desconforto diante de escolhas que parecem boas, mas escondem risco. Ele protege sua mente de absorver pensamentos que poderiam envenenar sua paz. Talvez você nunca saiba quantas armadilhas foram desarmadas antes de alcançar você. Mas o fato de ainda estar de pé é evidência de cobertura invisível. E o Salmo vai além. Ele diz que 1000 cairão ao teu lado, mas você não será atingido. Isso fala de estabilidade emocional em meio a cenários caóticos. O Salmo 91 declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é uma promessa de ausência de crises ao redor. É promessa de estabilidade no meio delas. Talvez você esteja vivendo um tempo em que vê pessoas ao seu redor enfrentando dificuldades intensas. Instabilidade financeira, conflitos familiares, problemas de saúde, decisões precipitadas que geraram consequências graves. O ambiente parece vulnerável. Existe um princípio racional aqui. O comportamento coletivo influencia o emocional individual. Quando muitos estão em crise, o medo se espalha. A ansiedade se torna contagiosa. A mente começa a imaginar que o mesmo acontecerá com você. Mas a palavra estabelece um limite. Você pode estar no mesmo cenário, mas sob cobertura diferente. Isso não significa superioridade, significa posicionamento. Davi não afirmou que ninguém cairia. Ele afirmou que mesmo cercado por quedas, haveria preservação.
Isso fala de estabilidade interior que não depende do caos externo. Talvez você esteja absorvendo mais medo do que deveria, consumindo notícias negativas, ouvindo relatos alarmantes, e seu coração começa a antecipar o pior. O Espírito Santo atua regulando sua percepção. Ele fortalece sua confiança para que você não internalize o pânico coletivo. Ele mantém sua mente alinhada à promessa, não à estatística. Estabilidade espiritual não é negação da realidade, é consciência de cobertura. Você pode ver situações difíceis ao redor, mas isso não determina seu destino. E o Salmo acrescenta algo ainda mais profundo. Deus dá ordens aos seus anjos a seu respeito. O Salmo 91 afirma: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa declaração revela uma dimensão invisível da proteção divina. Não se trata apenas de força interior, trata-se de ação espiritual concreta. Anjos não são metáforas poéticas, são agentes enviados, são servos que executam ordens do Altíssimo. Quando o texto diz que Deus dá ordens a seu respeito, significa que sua vida não é ignorada no mundo espiritual. Existe um princípio racional aqui. O ser humano enxerga apenas a dimensão material dos acontecimentos, mas decisões, encontros, livramentos e desvios muitas vezes envolvem fatores que não podem ser explicados apenas por lógica humana. Talvez você nunca tenha percebido o quanto foi guardado. Situações que poderiam ter terminado de forma trágica e não terminaram. Encontros que não aconteceram. Caminhos que foram alterados no último momento. Impulsos que foram contidos. A ação angelical não elimina sua responsabilidade. Ela complementa sua limitação. Enquanto você age no que pode ver, Deus organiza o que você não consegue enxergar. O Espírito Santo fortalece sua confiança nessa cobertura. Ele não cria superstição. Ele cria segurança fundamentada na palavra. Ele lembra que Deus é detalhista, que seu cuidado não é genérico. Talvez hoje você esteja entrando em ambientes que desconhece totalmente. Reuniões cujo desfecho você não controla. Conversas que podem definir direções importantes. Mas há ordens sendo dadas a seu favor. Essa consciência não gera arrogância, gera serenidade. Você caminha sabendo que não está desassistido. E ainda assim, há dias em que a maior batalha não é externa. É quando você se sente injustiçado. Há dias em que o que mais pesa não é o trabalho, nem as responsabilidades, mas a sensação de injustiça, palavras mal interpretadas, acusações silenciosas, atitudes que parecem desleais. Você tenta manter equilíbrio, mas algo dentro de você se sente pressionado a se defender. É exatamente nesse ponto que o Salmo 35 se torna profundamente atual. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Davi não está pedindo vingança. Ele está entregando a causa. Existe um princípio racional aqui. Quando você tenta se defender de tudo e de todos o tempo inteiro, seu desgaste emocional se multiplica. A necessidade constante de provar algo consome energia que poderia ser usada para crescer. Entregar a causa a Deus não significa passividade irresponsável. Significa reconhecer que há batalhas que ultrapassam sua capacidade de controle. Existem conversas que você não está presente. Existem interpretações que você não consegue ajustar diretamente. O Novo Testamento reforça essa verdade em 1 João 2:1, quando declara que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso significa que quando você é acusado injustamente, não está sem defesa. Cristo assume sua causa diante do Pai. Talvez hoje você esteja entrando em um ambiente onde sente resistência, onde há competição desleal, onde sua integridade é questionada. Mas Deus não é indiferente. O Espírito Santo trabalha protegendo seu coração
para que a injustiça externa não se transforme em amargura interna. Ele fortalece você para responder com sabedoria e não com impulsividade. Quando você entrega sua causa, algo muda dentro de você. A necessidade de revidar diminui. A ansiedade de controlar narrativas enfraquece. Surge espaço para confiar, e essa confiança se conecta com uma verdade essencial. Deus luta enquanto você trabalha. Êxodo 14:14 declara: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Essa palavra foi dada em um momento extremo. O povo estava encurralado entre o mar e o exército egípcio. Não havia estratégia humana suficiente. Não havia tempo para planejamento detalhado. Havia medo. Existe um princípio racional aqui. Quando a mente entra em estado de pânico, ela tenta agir de qualquer forma, mesmo sem direção clara. O silêncio mencionado no texto não é passividade, é confiança estratégica. Talvez você esteja vivendo algo semelhante, uma situação que exige resposta, mas ainda não há clareza sobre qual resposta dar. Um conflito que parece exigir ação imediata, mas seu interior sente que precisa esperar. Deus luta enquanto você trabalha. Isso significa que você continua fazendo sua parte, cumprindo suas responsabilidades, mantendo sua integridade. Mas a batalha mais profunda não depende exclusivamente de você. O silêncio não é ausência de movimento. É reconhecimento de que há uma força maior operando. Enquanto o povo permanecia, Deus abriu o mar. Enquanto você mantém sua postura, Deus organiza caminhos invisíveis. O Espírito Santo ajuda a discernir quando falar e quando permanecer calado. Ele regula impulsos. Ele impede que você tome decisões precipitadas, movido por ansiedade. Talvez você tenha tentado resolver tudo com pressa. Talvez tenha sentido que precisava responder imediatamente para não perder espaço. Mas há momentos em que a maior demonstração de fé é confiar no agir silencioso de Deus. E enquanto Ele luta, Ele também guia. Porque não basta proteção e defesa, é necessário direção. O Salmo 23 declara: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma." Aqui não estamos falando apenas de proteção contra ataques, mas de direção consciente para o dia que começa. Um pastor não apenas defende o rebanho, ele conduz. Ele sabe onde há alimento, ele sabe onde há risco, ele sabe o tempo certo de mover e o tempo certo de parar. Existe um princípio racional aqui. Decisões precipitadas costumam nascer da pressa ou do medo. Mas quando você é guiado, não caminha por impulso, caminha por discernimento. Talvez hoje você precise tomar decisões importantes. Talvez precise escolher palavras com cuidado. Talvez precise priorizar tarefas com sabedoria. O bom pastor não apenas observa você caminhar, ele orienta seus passos. Jesus afirmou em João 10:11 que é o bom pastor. Isso significa que sua liderança não é distante, é relacional. Ele conhece você, conhece suas limitações, conhece seus medos, conhece seu potencial. O Espírito Santo atua como voz interior que confirma a direção. Ele cria paz quando a decisão é alinhada. Ele gera inquietação quando algo precisa ser revisto. Ele ajusta seu interior antes que você ajuste sua agenda. Guiar a águas tranquilas não significa ausência de responsabilidade. Significa equilíbrio emocional no meio delas. Significa capacidade de agir sem desespero. Talvez você tenha começado o dia agitado, mas quando se lembra que há pastor, a ansiedade começa a perder força. E quando há direção e refrigério, sua mente encontra algo essencial para enfrentar o restante do dia. O Salmo 23 continua dizendo: "Refrigera a minha alma." Essa frase é profundamente necessária para quem começa o dia já cansado,
Porque há um tipo de exaustão que não é física, é emocional, é mental. Talvez você tenha dormido, mas não descansado de verdade. Talvez sua mente tenha passado a noite revisitando preocupações. Talvez acordou com o peso de responsabilidades acumuladas. Existe um princípio racional aqui. Quando a mente não encontra pausas internas, o corpo não consegue compensar completamente. O desgaste emocional se prolonga e compromete decisões, reações e relacionamentos. Refrigerar a alma significa restaurar o centro interior. Significa reorganizar pensamentos. Significa devolver equilíbrio ao que estava acelerado. O Espírito Santo atua exatamente nesse ponto. Ele não apenas consola, ele regula. Ele traz clareza onde havia confusão. Ele desacelera pensamentos repetitivos. Ele enfraquece narrativas de medo que estavam ganhando força. Talvez você esteja carregando algo que ainda nem aconteceu, antecipando cenários negativos, criando projeções de fracasso. Mas quando a alma é refrigerada, a percepção muda. Deus não apenas protege externamente, ele restaura internamente. E essa restauração é fundamental para enfrentar ambientes desafiadores. Porque o Salmo 23 revela algo surpreendente. Deus prepara mesa na presença dos inimigos. O Salmo 23 declara: "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos." Isso revela uma dimensão madura da fé. Deus não promete remover todos os ambientes hostis. Ele promete sustentar você dentro deles. Talvez hoje você esteja entrando em um lugar onde sabe que há oposição. Pode ser um ambiente profissional competitivo, pode ser um contexto familiar tenso, pode ser uma situação onde sua postura será observada e avaliada. Existe um princípio racional aqui. Quando você se sente ameaçado, seu instinto é agir defensivamente. Sua mente entra em estado de alerta. Sua comunicação se torna rígida. Sua postura se fecha. Mas a imagem da mesa muda completamente essa lógica. Mesa é símbolo de provisão, honra e estabilidade. Não se prepara uma mesa para alguém em fuga. Prepara-se para alguém que pode permanecer. Deus não apenas tolera você num ambiente difícil, ele honra você nele. Ele demonstra cuidado no meio da tensão. Isso significa que a presença de oposição não anula a presença de favor. Talvez você esteja esperando que todos concordem com você para sentir segurança. Mas a segurança bíblica não depende da aprovação coletiva. Depende da presença do pastor. O Espírito Santo fortalece sua postura para que você não se intimide diante de olhares críticos. Ele mantém sua mente equilibrada para que você não reaja impulsivamente. Ele protege seu coração para que a pressão externa não se transforme em insegurança interna. Mesa na presença dos inimigos não é provocação, é confiança. É saber que mesmo cercado por desafios, há provisão e cuidado. E o texto acrescenta algo ainda mais profundo. Unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. A unção mencionada no Salmo 23 não é apenas um símbolo religioso. Ela representa cuidado, proteção e separação. No contexto antigo, o óleo era aplicado para curar feridas, proteger contra insetos e aliviar irritações. Era tratamento preventivo. Existe um princípio racional aqui. A mente é o centro das decisões. Se ela estiver contaminada por medo, ressentimento ou insegurança, todo o restante do dia será afetado. A unção sobre a cabeça fala de proteção mental. Talvez você esteja entrando hoje em situações que exigem equilíbrio, conversas delicadas, respostas sob pressão.
Escolhas que podem alterar caminhos. Se sua mente estiver agitada, suas decisões podem ser precipitadas. O Espírito Santo atua como essa unção viva. Ele acalma pensamentos acelerados. Ele protege sua percepção contra distorções. Ele fortalece sua identidade para que críticas não se tornem condenação interna. Unção também fala de consagração. Significa que sua mente não está disponível para qualquer influência. Ela está dedicada ao propósito de Deus. Isso muda a forma como você reage às circunstâncias. Talvez você tenha permitido que opiniões externas definissem seu valor. Talvez tenha absorvido palavras negativas além do necessário. Mas quando há unção, há renovação de perspectiva. E o cálice que transborda revela que o cuidado de Deus não é mínimo. Não é apenas sobrevivência, é abundância de graça para enfrentar o dia. Mas ainda existe uma realidade inevitável: o vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Salmo 23 não ignora a existência do vale. Ele reconhece. Ele admite que há trechos do caminho que são escuros, incertos, silenciosos. Talvez você esteja atravessando um vale agora, um período de transição, um tempo de incerteza, uma fase em que respostas parecem distantes e emoções oscilam. O vale não é necessariamente punição. Muitas vezes é processo. Existe um princípio racional aqui. A mente tende a interpretar períodos difíceis como permanentes. Quando você está dentro do vale, parece que ele não tem fim. Mas o texto não diz que você mora no vale. Diz que anda por ele. Andar implica movimento, implica passagem, implica que há outro lado. E o que sustenta Davi não é a ausência do vale, mas a presença de Deus. Tu estás comigo. Essa consciência muda completamente a experiência da travessia. Talvez você esteja esperando que o medo desapareça totalmente para continuar. Mas a fé não exige ausência de sensação. Ela exige decisão consciente de não se deixar dominar por ela. O Espírito Santo atua como presença constante no meio da travessia. Ele fortalece você quando a motivação diminui. Ele lembra promessas quando a memória falha. Ele sustenta sua fé quando emoções oscilam. O vale pode representar um desafio específico. Pode representar luto, instabilidade, pressão profissional ou conflitos pessoais. Mas a presença de Deus redefine o significado da experiência. Você não está abandonado no processo. Você está acompanhado nele. E essa verdade conecta-se com algo ainda mais profundo. O silêncio de Deus não é ausência de ação. Há momentos em que você ora e não recebe resposta imediata. Momentos em que pede direção e o céu parece quieto. Momentos em que faz o que é certo, mas nada muda na velocidade que você esperava. É nesse ponto que muitos confundem silêncio com abandono. Mas o silêncio de Deus não é ausência de ação. É estratégia, é profundidade, é movimento invisível. Existe um princípio racional aqui. Nem todo processo acontece na superfície. Construções sólidas exigem fundações invisíveis. Ajustes delicados exigem bastidores. O fato de você não ver atividade não significa que não haja atividade. Romanos 8:28 declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperação implica articulação, implica organização, implica interligação de fatores que você não controla. Talvez hoje você esteja esperando um sinal específico, uma mudança externa clara, mas Deus pode estar organizando circunstâncias que ainda não chegaram ao seu campo de visão. O Salmo 91 fala de proteção invisível. O Salmo 35 fala de batalhas que Deus trava. O Salmo 23 fala de direção contínua. Todos esses textos apontam para um Deus que age, mesmo quando não se manifesta de forma dramática. O Espírito Santo trabalha nos detalhes.
Ele ajusta pessoas. Ele prepara oportunidades. Ele corrige rotas silenciosamente. Ele fortalece você internamente para que esteja pronto quando a resposta se revelar. Talvez você tenha interpretado demora como desinteresse, mas muitas vezes é preparação. O que Deus constrói com profundidade não desmorona facilmente. E enquanto Ele age nos bastidores, você pode fazer algo essencial nesta manhã. Declarar conscientemente sua confiança. Há algo poderoso quando você decide declarar conscientemente aquilo que escolhe acreditar. Não é repetição automática. É posicionamento interior. É alinhar mente, emoção e fé na mesma direção. Talvez você tenha começado o dia reagindo às circunstâncias, reagindo a mensagens no celular, reagindo a pensamentos que surgiram antes mesmo de você sair da cama. Mas agora você pode escolher agir espiritualmente. Quando você declara, Deus cuida de mim hoje, você está reorganizando sua percepção do dia. Você está dizendo à sua mente que não está desassistido. Está afirmando que há cobertura antes da exposição, direção antes da decisão, proteção antes do risco. Existe um princípio racional aqui. A linguagem molda pensamento. Pensamento molda comportamento. Quando você verbaliza uma verdade espiritual, reforça circuitos internos de confiança. O Salmo 91 afirma que você pode dizer, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. O Salmo 23 começa com uma declaração. O Senhor é meu pastor. O Salmo 35 inicia com um clamor consciente. Pleiteia, Senhor. A fé bíblica não é silenciosa. Ela se expressa. Talvez você tenha passado muito tempo declarando medo, declarando cansaço, declarando insegurança. Hoje você pode declarar proteção, pode declarar direção, pode declarar cuidado. O Espírito Santo confirma essa declaração dentro de você. Ele fortalece convicções, ele amplia serenidade, ele cria coerência entre aquilo que você diz e aquilo que começa a sentir. Escreva ou diga internamente agora, Deus cuida de mim hoje. Não como superstição, como decisão consciente. E ao declarar, prepare seu coração, porque agora vamos entrar no momento mais importante deste vídeo. Agora desacelere por alguns instantes. Antes da oração, não avance com pressa. Este é o momento de alinhar o interior. A oração não será apenas palavras, será entrega consciente do seu dia. Respire profundamente. Reconheça diante de Deus o que está ocupando sua mente nesta manhã. Nomeie internamente suas preocupações, decisões que precisa tomar, pessoas que encontrará. Situações que exigirão equilíbrio. Existe um princípio racional aqui. Quando você identifica claramente o que o preocupa, a ansiedade perde parte do seu poder difuso. O que é nomeado pode ser entregue. O que é reconhecido pode ser tratado. Talvez você esteja carregando expectativas irreais sobre si mesmo. Talvez esteja tentando antecipar cada possível problema. Mas este é o momento de transferir peso. Lembre-se do esconderijo do Salmo 91. Lembre-se do Deus que pleiteia no Salmo 35. Lembre-se do pastor que guia no Salmo 23. Essas não são promessas isoladas, são fundamentos. O Espírito Santo está preparando seu coração agora. Ele está organizando seus pensamentos. Ele está criando espaço interior para a confiança. Ele está suavizando tensões acumuladas. Diga internamente, Senhor, este dia é teu. Antes que eu enfrente qualquer situação, eu entrego a ti. Porque a oração que faremos agora não será apenas pedido de proteção, será declaração de cobertura, será ativação de cuidado, será alinhamento de direção. Prepare seu coração. Estamos prestes a consagrar este dia diante de Deus. Pai amado, nesta manhã eu me escondo no teu esconderijo. Antes que qualquer desafio se manifeste, eu escolho habitar sob a tua sombra. Conforme declara o Salmo 91, tu és meu refúgio e minha fortaleza.
Guarda-me do laço invisível, protege-me do que meus olhos não conseguem perceber. Cobre minha casa e minha família com tua presença. Se houver armadilhas preparadas, desarma-as antes que se aproximem. Se houver decisões difíceis, concede discernimento claro. Dá ordens aos teus anjos ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos neste dia. Senhor, conforme o Salmo 35 declara, pleiteia por mim. Se houver injustiça, assume minha causa. Se houver oposição silenciosa, luta por mim. Que eu não carregue peso que pertence a ti. Ensina-me quando falar e quando permanecer em silêncio. Fortalece minha postura sem permitir que a ansiedade me domine. Jesus, bom pastor, guia meus passos hoje. Leva-me a pastos verdejantes, mesmo em meio às responsabilidades. Conduz-me a águas tranquilas no meio da pressão. Refrigera minha alma se o cansaço tentar me alcançar. Se eu atravessar algum vale, lembra-me de que não estou sozinho. Que tua presença seja mais real do que qualquer medo. Prepara a mesa na presença dos desafios. Honra minha fidelidade. Protege minha mente com tua unção. Guarda meus pensamentos para que eu não seja dominado por insegurança. Espírito Santo, ilumina minhas decisões. Ajusta minhas palavras. Dá-me equilíbrio emocional. Remove precipitações. Dá-me clareza onde houver dúvida e paz onde houver tensão. Declaro que este dia está sob cobertura divina. Declaro que o Senhor luta por mim. Declaro que o Senhor me guia. Declaro que o Senhor restaura minha alma. Eu começo esta manhã não com medo, mas com confiança. Não com ansiedade, mas com fé consciente. Tu cuidas de mim hoje, mesmo em silêncio. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, não deixe que ela termine aqui. Deus cuidou de você hoje, e há pessoas ao seu redor que também acordaram com peso, ansiedade e perguntas silenciosas. Talvez alguém da sua família, um amigo próximo, um colega de trabalho esteja precisando exatamente dessa cobertura espiritual. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas agora. Seja instrumento de proteção e encorajamento na vida delas. Às vezes, um simples envio pode mudar completamente o início do dia de alguém. E se você deseja começar todas as manhãs alinhado com a palavra, protegido espiritualmente e fortalecido emocionalmente, inscreva-se neste canal. Aqui você encontrará orações bíblicas profundas, direcionamento espiritual e conteúdo que fortalece sua fé de forma consciente e equilibrada. Inscreva-se agora, ative as notificações e faça deste momento um hábito diário. Que sua manhã continue sob a sombra do Altíssimo, guiada pelo bom pastor e sustentada pelo Espírito Santo. Até o próximo momento de oração.